Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em cirurgia pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em cirurgia oncológica no Brasil e na França. O Dr. Frutuoso alia a excelência científica a uma profunda sensibilidade espiritual. Professor universitário, membro da Academia Médica e autor de diversos capítulos em livros da área de saúde, é também um incansável pesquisador e divulgador do diálogo entre medicina e espiritualidade. Com uma obra respeitável de 10 livros sobre ciência espiritualista, entre eles o consagrado A Face Oculta da Medicina, traduzido para vários idiomas, ele vem contribuindo de forma marcante para o entendimento dos fenômenos espirituais à luz da ciência. Atualmente, coordena o grupo de trabalho de medicina e espiritualidade do CRE-ME do Rio de Janeiro e tem sido homenageado por importantes instituições pela sua trajetória de serviço à medicina e ao despertar da consciência. Com muito amor, Dr. Paulo César Frutuoso. Boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que não vou ter condições de agradecer a honra do convite de aqui estar, pela emoção que já tomou conta do meu espírito e por também não ter palavras em línguas mortas ou línguas vivas que possam expressar o meu agradecimento. Vocês são todos para sempre meus irmãos. Não adianta fugir. Com exceção de 2, Haroldo e Rafael. Eles não são só meus irmãos, são meus gêmeos chifópagos. Estamos aderidos pelo coração e pela mente, e não vai ser só nessa encarnação não, para sempre. Eu já estou programando vocês serem meus filhos na próxima. Bem, eu acho que cabe aqui uma pergunta importante. Por que eu ingressei nessa história? Bom, vocês estão vendo quem eu sou, né? Não preciso virar para frente nem tirar a máscara. O que me trouxe para cá? Eu tive que tomar uma tremenda decisão quando saí da faculdade de medicina. Ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Ou então eu vou pesquisar. Pesquisar como? Me viro para a direita e vou buscar na ciência e na história se alguém tinha visto o que eu vi. Bom, e aí fiquei estarrecido em ver o que vocês vão ver. Alguém aqui se entregaria anestesiado às mãos de um cirurgião que acredita em fantasmas? E se esse cirurgião confessar que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Esse camarada não pode ser cirurgião, é alucinado. Vamos caçar o diploma dele. Bem, mas quando eu me virei por outro lado, eu comecei a ver grandes nomes da ciência e da história que tinham visto a mesma coisa que eu estava vendo e nunca mais parei de pesquisar. Se alguém quiser me convidar para falar sobre filosofia, sobre religião, não, eu não tenho como falar. Nisso eu leio, ouço e estudo. Agora pode me chamar para falar com a ciência, aí eu vou. Eu sou um cirurgião, cirurgião é direto. Está com apendicite, bota na mesa, tira o apêndice. Está com uma pedra na vesícula, bota na mesa, tira a vesícula. Então, eu sou direto, certo? Então, o que me atraiu nessa estrada da espiritualidade foi a ciência, porque eu não acredito em milagres, nem acredito em sobrenatural, certo? Bem, e aí, para quem que vocês estão olhando? Um Tomé moderno. Vem cá, Tomé, bota a mão aqui nas perfurações do cravo que me pregaram na cruz. Tomé, coloca aqui a sua mão na perfuração da lança do Longinos. Chegou até o meu coração, tá certo? Tanto eu desencarnei que eu entreguei meu espírito ao Criador. Senhor, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Bom, então, se ele acreditou, é porque ele contemplou e até tocou Jesus. Então, se vocês estão me vendo aqui, é porque isso aconteceu comigo. Evidentemente, não com Jesus. Ainda não vi. Vamos ver quantos milênios ainda vou demorar para encontrá-lo.
Olha aí. Quando passar por lá de lá, não vai me procurar com essa careca aqui não, tá bem? Nenhum cabelo cai da nossa cabeça que se não seja pela vontade do Criador, do Pai. Né? Agora, cada pelo que caía da minha cabeça, eu quase infartava. Certo? E olha que essa situação começou já eu saindo da faculdade de medicina, hein? Eu saindo da faculdade de medicina. Olha há quanto tempo que eu estou nessa estrada. Bem, é isso aí que me atraiu? Não acredito em fantasmas, não acredito em sobrenatural, não acredito em milagre, acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou, mas vai alcançar. A nossa ciência é humilde o suficiente para confessar que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, a ciência não sabe ainda. Agora, nada existe oculto que não seja um dia revelado. E se nós mergulharmos nas ciências do multiverso que você toca? Então vejam que nós estamos no início de uma estrada que eu não vejo o fim. Mas como eu sou imortal, eu vou aprender tudo. Professor Rafael, como estará seu conhecimento tecnológico e científico daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Eu sei o que vai acontecer com ele e com todo mundo que aqui está. Primeiro, está todo mundo condenado à perfeição e à imortalidade. Segundo, vamos acumular cada vez mais conhecimento embasado em sabedoria e nos sentiremos cada vez mais felizes, porque vamos cada vez melhor praticar o amor em benefício do próximo. E olha o que eu vou falar agora, da natureza do planeta que nós habitamos. E nós sabemos o que está acontecendo com a nossa natureza. As florestas estão sendo incendiadas, certo? Bem, então, aqui estão as duas personalidades que mais me influenciaram na estrada que eu estou. Frei Luís, um frade franciscano alemão, que foi para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana, onde realizou tamanhos prodígios que passou a ser considerado um verdadeiro santo. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteciam com ele estavam relacionados com a sua mediunidade. Frei Luís era um poderoso médium. E Luís da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luís, fundador do Lar de Frei Luís, profundo estudioso da ciência da mediunidade, de quem eu procurei ao longo de mais de 20 anos extrair o máximo de conhecimento, porque o que me agulha desde que eu nasci é a curiosidade científica. Eu quero saber por quê. Por que o céu é azul? Por que a nuvem é branca? Por que o espermatozoide se une com um óvulo, dá 2, 4, 8, 16, 32 células absolutamente iguais em tudo? E, de repente, uma dessas células se transforma no hepatócito, outra no osteoblasto, outra no neurônio. Se são absolutamente perfeitas e iguais em tudo, o que é que está comandando essa diferenciação? Cara, não tem forma sem forma. Então, tem que ter uma forma para dirigir a formação do nosso corpo. E nós sabemos, tem uma forma chamada perispírito. E essa forma já está sendo estudada pelos nossos cientistas com outro nome, campo morfogenético. Então, é por aí que eu fui. Bem, e aí, olha o que me atraiu, não foram os fantasmas. Foi a presença de um fluido de tremenda energia presente em todos nós. E também em todos os seres vivos, sejam eles vegetais ou animais. É com essa energia que quem já passou para o outro lado da vida, outras dimensões, é o que eu prefiro pessoalmente chamar de universo paralelo, com essa energia pode de lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializar. Fenômenos extremamente raros em toda a história da medicina, da humanidade. E qual é a razão para que isso aconteça? Se são tão raros, tão perigosos, tão difíceis, atendimento de pacientes graves. Como o acaso não existe, principalmente cancerosos, a área que eu mais atuo. Estou completando esse ano 50 anos de cirurgião. A maior parte dos pacientes que eu operei foram cancerosos. Quantos eu operei? E hoje a situação é completamente diferente. Eu estou entrando com microcâmeras de televisão dentro dos corpos humanos. A primeira cirurgia minimamente invasiva que eu fiz, demorei 5 horas. Os meus residentes do Hospital Universitário Pedro Ernesto levam 20, 25 minutos. São mais inteligentes, têm uma capacidade do desenvolvimento da inteligência mais rápida do que a minha,
Então, trabalham em 3 dimensões, vendo 2, muito melhor do que eu. Então, o que eu estou fazendo e por que eu estou aqui? Estou colocando testemunhos em livros, direcionados a todos os interessados, mas principalmente a quem? A classe a qual eu pertenço, onde 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível. E, evidentemente, aos jovens. Não tenho preocupação com meus colegas, não. Estudam até a exaustão. Trabalham dia e noite, ensinam tudo que sabem aos mais jovens. Passa por lá de lá, o que é que vai pesar? O que fizeram, não o que acreditaram. Bem, então, graças a essa energia, batizada por um prêmio Nobel de Medicina, Charles Richer, como ectoplasma, é que espíritos desencarnados que habitam outras dimensões podem de lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializar. Se alguém está escutando isso aqui pela primeira vez, saibam que, se tivesse o espírito materializado aqui, todo mundo ia ver, e não somente os médios videntes. Se ele pegasse esse microfone e falasse alguma coisa, todo mundo ia ouvir. E se fosse possível tocá-lo, você fez isso uma vez, tocá-lo, ele é tangível. Eu fiz uma vez, porque me chamaram e um dia eu vou te contar, mas tem que tomar um calmante. Bem, é assim que as entidades se manifestam. Olha, é assim que as entidades se manifestam, envoltas em mantos luminescentes e esbranquiçados. Nós estamos numa escuridão completa, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, a entidade e o médium. Então, como é que você vê uma entidade materializada? Quando ela sai da cabine onde está o médium desmaiado, pela grande produção da melatonina, hormônio do sono pela glândula epífise, sai emitindo luz pelo seu corpo, assim como acontece com pirilampo, com vagalume, com peixes abissais, com bactérias oceânicas. Então, não existe milagre. Agora, a agulhada da curiosidade científica continua. Paulo César, se as reuniões acontecem na escuridão, por causa da luz ou dos fótons, por que as luminescências que se desprendem dessas entidades não afetam? Bom, eu só tenho uma explicação dentro do que eu pesquisei. Não tem referência bibliográfica para me dar certeza, mas são energias físicas e químicas de universos paralelos ao nosso. Então apresentam propriedades diferentes daquelas que nós conhecemos. Vejam a ciência que está se descortinando à nossa frente. Então dá para a gente entender por enquanto? Não. Agora, eu estou no empirismo. Sabe o que é o empirismo? Você sabe o que acontece, mas não sabe como acontece. Você sabe o que acontece, mas a fenomenologia não pode ser repetida em laboratório. Agora, não foi o que aconteceu com Charles Darwin? Como é que ele chegou à certeza de que as espécies evoluem? Pela observação. Como é que Mendel chegou à base da genética? Pela observação. Nem microscópio eles tinham. Então, estamos no empirismo. Sabemos o que acontece. Ainda não sabemos como acontece. E aí, olha a quantidade de grandes nomes da ciência que estudaram o processo. Então, eu não parei mais. Camille Flammarion, um dos maiores astrônomos franceses, até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, escritor, médico, criador do personagem Sherlock Holmes. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução, junto com Charles Darwin. Tiro desse grupo 4. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina em 1912, por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento, porque pode ter transfusão sanguínea, pode ser transplante de órgão. Sem o trabalho dele, não podia acontecer isso. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, porque descobriu a resposta anafilática. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor do raio catódico, do elemento radiante da matéria e do elemento tálio. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Só tem fera, cara. O denominador comum foi que estudaram esses chamados médiums de efeitos físicos, se preferirem sensitivos, que entram em transe pela produção da melatonina e, através da energia que deles se desprende, entidades podem se teletransportar e se materializar. Bem, estão reconhecendo esse médium aí, eu quero que eu apresente ele a vocês. Vocês estão vendo Francisco Cândido Xavier, ao lado de um médium, expelindo o ectoplasma pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, e, através dessa energia, a entidade feminina, através de um médium masculino, se materializa. Josefa. Bom, aí você começa a ter algumas explicações lógicas e racionais sobre algumas passagens evangélicas.
Jesus no Monte Tabor, ao lado de Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos, Elias mais de 800. Atenção, garotada, irmãozinhos queridos e amados, olha o que eu vou perguntar para vocês. Diante de uma cena dessa, alguém aqui conseguiria dormir? Esse que continuou acordado não tentaria acordar os dois? Ou tentou e não conseguiu? As passagens evangélicas dizem que os dois estavam sonolentos, e os três. E que no final os três viram a mesma imagem. Estarei eu exagerando diante de tudo que eu pesquisei, que estudei, que continuo, ao longo de quase 50 anos, colocar como hipótese que Jesus estava acompanhado por 2 ou 3 desses médiuns de efeitos físicos? Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus. Com as mulheres que foram cuidar do corpo dele, todas vendo a mesma coisa. O que eu falei aqui? Nós vemos as entidades materializadas porque apresentam luminescência pelos seus corpos e pelas suas roupas. Estaria eu exagerando, colocar como hipótese que elas estavam vendo 2 espíritos materializados? De onde veio a energia? Provavelmente de algum médium de efeitos físicos da proximidade, ou ainda da desintegração atômica do corpo de Jesus, com uma massa física aproximada de 81 quilos. Vocês têm ideia de quantos átomos vocês têm em 81 quilos? Um pouco mais ou um pouco menos? 7 octilhões. 7 vezes 10 elevado a 27. Bem, então, como é que eu vou acreditar como médico que ele tenha sido chicoteado quase até a morte, que ele tenha sido pregado numa cruz, que ele tenha sido seu tórax atravessado por uma lança, tenha sido seu corpo colocado dentro de uma gruta hermeticamente fechada durante 3 dias no calor do deserto e aparece com o corpo completamente reconstruído? Então, o que foi colocado à minha frente foram explicações lógicas e racionais de que isso é possível acontecer. Então, por que eu vou parar? Vou continuar divulgando. E vamos em frente. É por isso que eu estou aqui. Se eu não tivesse escrito nada, vocês nem saberiam que eu existo. Talvez para mim tivesse sido um pouco melhor. Qual é a energia? Qual é a energia manipulada? Qual é a energia manipulada para que essa fenomenologia aconteça? Mergulho de novo na ciência. Está aí o livro, referência bibliográfica. A física do cristianismo. Qual a energia necessária à materialização de um corpo humano com 81 quilos de massa física, que era o provável a massa física de Jesus? Olha o que a ciência está me dizendo. Olha, essa figura só pode ter ficado grafada nesse pano em decorrência de uma desintegração atômica do corpo envolvido nesse pano. Bem, se a matéria presente em 81 quilos de massa física fosse convertida em fótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Essa energia está dentro de vocês. Quem está dizendo isso é a ciência, não são as religiões. Se eu soubesse como manipular de forma inteligente essa energia, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Agora, eu preciso ainda ter conhecimento científico e ter, provavelmente, uma composição genética adequada para fazer isso com o corpo físico que eu estou usando no momento. Não chegou o momento, mas isso um dia vai acontecer. Agora, está bem todo mundo sentadinho aí para não cair? Então, a materialização de um espírito necessita da energia de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons? A desmaterialização do espírito também, 2 bombas de hidrogênio. Em questões de segundos, eu vi uma segunda entidade se materializar. 3 bombas de hidrogênio. E essa segunda também se desmaterializa. 4 bombas de hidrogênio. Como é que a ciência vai acreditar que isso seja possível? Por enquanto, ela só consegue transportar fótons e elétrons. Como é que vai transportar um ser humano inteiro? Bom, mas eu tinha que botar isso em público, porque isso acontece. Bem, então eu coloco aqui 4 reflexões, utilizando para me ajudar o pensador de Rodin. E se o médico estivesse presente de uma sessão em que isso acontecesse? E se quem se teletransportasse e se materializasse fossem médicos desencarnados, habitantes de outros universos? E se fosse possível diálogo entre esses que se transportam e esse que ainda aqui está? E a 4ª reflexão. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo.
Como é que eu vou voltar? Vou voltar para onde? Começar tudo outra vez? Sermão da montanha? O assassinato de Jesus na cruz? O seu teletransporte e a sua materialização durante 40 dias? Tudo isso aconteceu, só que eu não posso ficar algemado ao que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu quero entender como que isso é possível. Como é que é possível alguém cuspir na terra e curar um cego de nascença? Como é que é possível, há 2000 anos, alguém curar um leproso? Fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano? Ele tinha que ter aprendido isso e aprendeu. E segundo Emmanuel, os sistemas planetários onde Jesus se desenvolveu nem existem mais. Não é o que vai acontecer conosco? Claro. Nós estamos caminhando para a perfeição. Essa velocidade vai depender do livre-arbítrio de cada um de nós. Aí está o Lar de Frei Luís, o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Ainda assessorado por outras entidades católicas, Frei Leonardo, Padre Isabel, Frei Beneditino Kelly, Frei Fabiano de Cristo e vai por aí afora. Então nós é que nos dividimos. Somos um único rebanho, aproximadamente 22 bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados, com um único pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus, o Cristo planetário da Terra. Um espírito criado simples e ignorante igual a nós, que atingiu tamanha evolução que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica. Isso há 4 bilhões e 500 milhões de anos. É claro que eu estou preocupado com a mídia. Olha, o aquecimento global está aumentando. As geleiras estão desaparecendo, né? As espécies estão sendo exterminadas. Mas eu vou depositar minha confiança em quem? Num Cristo planetário, que nos comanda há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele vai deixar que a Terra desapareça em algumas décadas? As soluções virão, como já foi colocado aqui. Já foi colocado pelo Haroldo, tanto que eu falei, olha, parece que nós combinamos o que nós íamos falar. Espíritos evoluídos virão, reencarnarão em corpos iguais aos nossos e trarão as soluções que nós precisamos. Políticas, econômicas, sociais, científicas. Isso aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. Bom, tomara que ninguém saia daqui correndo. Olha o que eu vou falar para vocês. Vou levar vocês para dentro do santuário de materializações do Lar de Frei Luís. Vocês vão comigo. Primeira pergunta. Para que se construir uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro? Quanto custou? Para quê? Tem alguém maluco aí comandando isso tudo? Gastando isso? A não ser que algo extremamente importante ali aconteça. E aconteceu durante mais de 50 anos. Estão me reconhecendo aí? Estamos subindo em zigue-zague pela floresta. Vamos entrar dentro da nave de materializações. Temos que nos acomodar. Como é que nós vamos nos acomodar na escuridão? A luz que menos afeta o ectoplasma é a vermelha, que no conjunto da luz branca é a menos energética. Então nós vamos nos acomodar na luz vermelha. Olha o tamanho do auditório. Olha o tamanho do auditório, certo? E olha só. 2 cabines atrás de mim. 2 médios de efeitos físicos desmaiados dentro das cabines. 1, 2, 3, 4 leitos e um quinto dentro de uma cabine de acrílico. Nessa cabeceira, o amigo de vocês ficou sentado. Durante mais de 40 anos. Estou lá até hoje, certo? Apagam-se as luzes, entramos em oração, não é isso? Atenção, atenção e atenção, atenção, atenção. Essa energia é sensível ao próprio pensamento. Essa energia é sensível ao próprio pensamento. Pensamento é energia. Atenção, senhoritas e senhoras que me honram e honram os meus gêmeos chifópagos com a presença. Uma das maiores energias existentes no multiverso é a da prece da mãe pelos filhos. Não esqueçam dessa data, 17 de maio de 2025. Segundo maio, não, é maio. E segundo Emmanuel, a prece da mãe pelos filhos arromba as portas do céu, nada segura. Então eu não posso entrar dentro de uma reunião dessa pensando na festa que eu tenho aqui hoje à noite, no aborrecimento que eu tive na minha casa ontem, ou no meu ambiente de trabalho durante a semana. Sabe por quê? Porque há risco de vida do médium. Porque nós estamos habitando um planeta de provas e expiações. E existem entidades com uma inteligência
enorme, altíssima, que sabem como manipular essas energias, mas não para o bem. São diferentes de nós? Nós não usamos a energia atômica para tratar o câncer e também para fazer uma bomba? Não tem a mínima intenção de que essas verdades cheguem até nós, hein? Não tem a mínima intenção de que essas verdades cheguem até nós. Então são reuniões perigosíssimas, raríssimas e dificílimas. Então vamos levar 25, 30 pacientes a essas reuniões, colocados em grupo de 5. Olha, apaguemos as luzes, entremos em concentração, os primeiros fenômenos que acontecem são relâmpagos provindos da cabine, radiações ultravioletas que esterilizam a atmosfera da sala, impedindo assim a infecção das energias hiperfísicas, realizadas por cirurgiões teletransportados e materializados. Quem está falando para vocês é um cirurgião, com 50 anos de formado. Eu não posso ser um alucinado. Durante 40 anos eu vi isso acontecer, conversando com eles. Além de saberem como manipular a energia ultravioleta para esterilizar a sala, sabe o que eles utilizam? Haroldo, conversa direta com eles. Paulo César, olha, os nossos técnicos também sabem como manipular o oxigênio dessa sala. O oxigênio que nós estamos respirando tem 2 átomos. Eles transmutam o oxigênio em ozônio, que tem 3 átomos. Aí o que a ciência me diz? 98% dos micro-organismos conhecidos pela ciência são sensíveis ao ozônio. Que inteligências são essas? E se os nossos colegas, sei lá, cirurgiões e paramédicos soubessem como realizar isso? Agora nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Bem, aí está um desses médiuns do lado de Frei Luís, já desencarnado. As reuniões não acontecem desde 2015, quando o último médium desencarnou, e ele está em transe, eliminando ectoplasma. E aí o que acontece? Saem os clarões, abre-se a cortina e sai uma entidade iluminada com tamanha luminescência que dá para ver o corpo do médium desmaiado no fundo da cabine. Estão vendo os mantos volvinitentes e luminescentes envolvendo a entidade? E a fisionomia da entidade é diferente do médium. Então são 2 entidades diferentes. Principalmente quem? Médicos. Sabe quem é que está aqui? Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista. Se aproximou do lado de Frei Luís porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, estavam judeus reencarnados, o ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão, e ficou 10 anos sem se manifestar. Quando se aproximou, Haroldo, Rafael, se incorporava num médium, batia os calcanhares, elevava a mão ao ar e saudava Hitler em alemão. E falava em alemão, pelo fenômeno da xenoglossia. Tínhamos um senhor austríaco no grupo que entendia tudo que ele falava. Quando percebeu os equívocos que tinha cometido e que continuava, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o médium Gilberto Arruda já estava no grupo e os maiores fenômenos que eu pesquisei ao longo de, por enquanto, 47 anos, ali aconteceram, diante de tudo que eu pesquisei. Olha a quantidade de informações que eu fui acumulando. Vou ficar só dentro de mim? Ou eu trouxe como alguma missão botar isso para público? Bom, e aí aconteceu o que aconteceu, minha vida virou um inferno. Clarissa, estou dando palestra escondido da minha mulher. Olha, eu vou para um congresso de medicina lá em São Paulo, vou para Goiânia fazer palestra. Vou não sei para onde, vou para lá. Porque você tem os compromissos familiares, então tem que tentar acomodar, até que chega um momento que... E não é muito crente não, hein? É meio descrente, hein? É meio descrente. Bom, o principal, a face oculta na medicina, traduzida para o inglês, para o espanhol, para o francês, para o italiano, para o alemão, terra de Frei Luís e Frederic. Aí, o que está acontecendo? Ó, tu vai fazer 4 palestras em cidades históricas da Itália. Lá vou eu.
Você vai para os Estados Unidos, aqui estou. Você vai para Portugal, lá fui eu. Você vai para a França, lá fui eu. Tamanha é a necessidade de informações. Quem somos? De onde viemos? Para onde nós estamos indo? Que as religiões ainda não alcançaram. Então, a salvação da humanidade está, falado aqui, a aproximação entre a ciência e as religiões, com a ciência comprovando que o que as religiões pregam é verdade. Por que esses, digamos, corruptos, pedófilos, assassinos, terroristas, se vacinam contra tudo, e seus filhos também? Porque foi a ciência que comprovou a existência de micro-organismos causadores das doenças. Nós estamos vendo? Estão na nossa pele, na nossa roupa, no ar que nós respiramos, nos alimentos que nós ingerimos. Foi a ciência que comprovou. A nossa tecnologia médica está avançada. Nós já estamos usando a antimatéria. Tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Daqui a pouco a nossa tecnologia estará tão sensível que vai detectar a existência do espírito. Ele também é energia. A separação entre os dois corpos. E aí você vai matar quem, se não existe morte? É a ciência que está comprovando isso? Bem, e aí a medicina mediúnica do futuro, e que me levou a acreditar que tem um quarto estágio da medicina. Primeiro estágio da medicina, a medicina das ervas. Mago, feiticeiro, pajé, médium, recolhia ervas aleatoriamente na mata, administrava aos pacientes, a imensa maioria não funcionava, uma ou outra funcionava, essa uma ou outra que funciona nós usamos até hoje, por exemplo, o curare. Aí, por volta da Segunda Guerra Mundial, meados primeira metade do século XX e meados do século XX, o segundo estágio das vacinas e dos antibióticos. E hoje nós estamos no terceiro estágio da medicina tecnológica e biomolecular. Eu estou analisando cada tumor maligno que opero, proteína por proteína, molécula por molécula e átomo por átomo. E estou sabendo hoje que tem subdivisões que eu não sabia quando saí da faculdade em 1975. E agora eu entendo, porque pegava dois pacientes com o mesmo tipo de tumor, mesma localização, mesmo tamanho, mesma evolução, mesma idade, mesma etnia, fazia o mesmo tratamento. Um curava e outro não. Eram molecularmente diferentes. Então, hoje, para começar o tratamento, eu tenho que saber tudo. Tudo. Agora tem um quarto estágio que está se aproximando. O da medicina mediúnica. Eu vou desencarnar e vou reencarnar. Vou ser médico de novo. Vou entrar numa faculdade. Primeira coisa que eu acho que eles farão comigo, claro que eu vou trazer uma sensibilidade mediúnica, mas eu preciso de alguma conformação genética diferente. Por que meu pai via e eu não via? Por que meu pai ouvia e eu não ouvia? Por que meu pai captava a mensagem telepática e eu não? E minha mãe também? Há uma diferença genética entre eles e eu. Então eu acho que o que vão fazer comigo, olha, abre a boca. Abri. Vão recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio cuidadoso do meu ADN, da minha genética. Se for detectado que eu tenho uma sensibilidade genética mediúnica, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Diante de tudo que eu vi, pesquisei, testemunhei, eu não posso voltar atrás. E, principalmente, com as informações que eles me passaram. Bem, então o que é um médium? De acordo com o livro dos médiuns, todo aquele que sente qualquer grau ou influência dos espíritos é por esse fato médium. Então não é doença. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Agora, uma coisa tem que ser levada em consideração. Essa energia não pode ser mantida dentro do médium. Tem que ser utilizada em benefício de alguém. Se for mantida, pode degenerar uma doença. Bem, como essa fenomenologia será aproveitada pela medicina do futuro? Os médicos serão poderosos médiums, dotados de ultrassentidos, e saberão manipular sob forma controlada as imensas energias físicas e extrafísicas, como as ectoplasmáticas, que todos possuímos, alcançando as origens espirituais das doenças. Amiguinhos, queridos, acreditem que muitas das doenças que nós médicos tratamos, estamos tratando somente os efeitos, não sabemos as causas. Porque as causas estão no componente extrafísico, decorrente do comportamento equivocado contra o próximo e talvez contra a natureza de vidas passadas. Agora, tudo isso vai ser discutido nos congressos de medicina do futuro, nas escolas, nos livros. É só questão de tempo.
Bom, então aqui está a sede de muitas das doenças. O perispíreo, que é a forma do nosso corpo físico. Agora, qual é a diferença entre eles e nós? Esses médios ostensivos. 7%, de acordo com a referência bibliográfica, do livro Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro. Qual é a diferença entre eles e nós? A glândula pineal. Deles é diferente. E aí a gente cai, novamente, na ciência. Nosso colega Sérgio Felipe de Oliveira, através de pesquisas da glândula, com raio-x e tomografia, revelou a presença dos cristais de apatita magnetizados. Quanto maior o número desses cristais, maior a capacidade de uma pessoa captar e exteriorizar energia. Agora, o que é que está detectando o número de cristais de apatita na minha glândula pineal e na de vocês? Até onde eu percebo, a própria genética. Aí está o que ele encontrou. Então, um médium com a genética para cristais de apatita em sua glândula pineal, e sinapse adequada, Haroldo, olha quem aqui está fazendo palestras maravilhosas sobre isso, o nosso colega Décio. Vale a pena você ouvir, bora entrar na internet. Poderá, então, captar e utilizar de forma inteligente as suas energias físicas e extrafísicas. Então, nós estamos no caminho, certo? Agora, lembro aqui aos meus amiguinhos queridos, aos meus irmãos, aos meus entes queridos, que a maior parte do meu trabalho, envolvendo medicina e espiritualidade, está baseada em diálogos travados com médicos desencarnados, incorporados em médiums ou materializados pela ectoplasmia, que coloca na minha situação, tá? Bom, ao longo de 1978 até 2015, quando o médium, através de quem ele se materializava, teve a sua casa dentro do lar de Frei Luiz invadida, foi torturado e assassinado. Geralmente esses médiums têm morte violenta. Um desses lá no Nordeste foi assassinado pelo caseiro e depois o caseiro nem se lembrava do que tinha feito. A rigor, nós sabemos. Olha que quando Frederic se materializou e foi fotografado, trouxe um lírio nas suas mãos. Um lírio. Quando Frei Luiz habitava o convento, na cidade de Petrópolis, era quem cuidava dos jardins do convento e adorava lírios e violetas. E o lírio ficou, por nós, considerado o símbolo de Frei Luiz. Bom, então, medicina, espiritualidade e mediunidade. Então, aqui estão seus 4 livros, por enquanto. A face oculta na medicina, a medicina mediúnica do futuro, câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas e medicina e ectoplasmia. Então, está baseado no que eu conversei com os meus colegas. Certo? Bom, poderão no futuro os colegas espirituais nos esclarecer sobre as causas kármicas das doenças? Sim, poderão. Frederic, o que aconteceu em vidas passadas com esse paciente portador de um melanoma disseminado, um tumor maligno das células que produzem a melanina, que dão cor da nossa pele? Por que eu perguntei isso para ele? Olha o melanoma. Faz uma cintigrafia do paciente. Cada ponto negro desse é um tumor. Frederic, o que aconteceu com esse paciente em vidas passadas? Olha a resposta. Vilipendiou, ultrajou de leprosos. Então, mais uma vez, está evidenciada a lei de ação e reação. Eu vou fazer o que eu quiser, eu tenho livre-arbítrio, agora isso vai ficar grafado no meu perispírito. E de acordo com o que eu fiz, levei o sofrimento de alguém, eu vou precisar talvez de corpos futuros que funcionem como aspirador das impurezas que eu depositei em mim e corretivo das deformações que eu causei em mim próprio, não Deus. Frederic, médicos médiums do futuro poderão manipular células-tronco pluripotenciais de cancerosos e transportá-la entre seres humanos? Vocês vão cair para trás. Células-tronco pluripotenciais. Então, você pode transformá-las em qualquer outra célula. E pode manipulá-las de forma a ela exercer algum tipo de fisiologia, alguma função. Sim. Com tratamento fluídico visando colocá-las no mesmo padrão vibratório entre o doador e o receptor. Então não tem rejeição. Isso tudo em questão de segundos e minutos? Que medicina absurda é essa?
dotá-las de propriedades imunológicas antitumorais. Então, eles sabem como manipular células-tronco, tornando-as imunologicamente capazes de eliminar o câncer? Ele está dizendo para mim que sim. E ainda mais, bloqueadores da angiogênese tumoral. Entenda a angiogênese como produção de de vasos sanguíneos que nutrem o tumor. Nenhum tumor cresce sem oxigênio, sem nutriente. Olha o que a nossa ciência está fazendo. Esse tumor tem 2% do peso do animal. No meu caso, 90 quilos, um tumor de 1,8 kg. Eu sobreviveria com um tumor de 1,8 kg no cérebro, no pulmão, no fígado? O que foi administrado desse animal? Bloqueadores da angiogênese, ou seja, bloqueiam a produção de vasos sanguíneos. Olha o resultado. E se eu tivesse com um tumor desse na cabeça do pâncreas? Ia fazer uma cirurgia chamada de Whipple, que eu ia tirar metade do pâncreas, o duodeno, 1/3 do estômago e a vesícula. Agora, se eu entregar para um oncologista clínico e ele me devolver o paciente com um tumor desse tamanho, vou fazer uma enucleação. Agora, o que ele está me dizendo é que eles sabem como manipular essas células-tronco presentes em todo o tecido e órgão para que elas façam esse tratamento. Aí, sabe o que fizeram, Paulo César? Traga o seu filho Tiago aqui, que nós vamos mostrar a você como é que nós fazemos isso. Pô, meu filho? O seu filho, você não sabe que ele tem tendências mediúnicas? É o Tiago? É o Tiago. O Tiago, eu botei o nome do Tiago porque fiquei muito impressionado com o personagem Tiago no livro Paulo Estevão. Fiquei muito impressionado. E o nome do outro, meu filho mais velho, esse é um nome muito difícil de gravar, não sei se vocês vão lembrar. André Luiz. E ele falou o seguinte: traga um frasco de laboratório com líquido conservante. Nós vamos mostrar a você o que nós vamos fazer. Chegamos, sexta-feira de noite, 5, 6, 7 pessoas lá no santuário. Aí o Frederico sai incorporado no médium e pede para botar o meu filho dentro da cabine. Colocamos. Cadê o frasco com conservante? Está aqui, Frederico. Ele entra dentro da cabine, fica alguns segundos lá, e sai com um frasco repleto de coágulos sanguíneos. E sai o meu filho com uma mancha enorme de sangue subcostal esquerda e outra no dorso. Olha, aqui está o baço, um dos principais órgãos da imunologia. No dorso, será que eles pegaram a medula? E aí, eu peguei aquele frasco e perguntei assim: posso mandar examinar isso? Pode. Evidentemente, perguntei para o Tiago o que aconteceu. Papai, me deram 2 agulhadas. Eu senti uma agulhada aqui por baixo da costela e outra no dorso, lá atrás, nas costas. Peguei o material e entreguei para uma amiga minha do Instituto Oswaldo Cruz, Manguinhos. Ela sabe mais ou menos dessa minha vertente e ela levou para estudo. Passa alguns dias, ela liga para mim e fala assim: Paulo César, nós examinamos o material que você me entregou. A maior parte das células que estavam naquele material eram de linfócitos, os glóbulos brancos presentes, mais numerosos em qualquer amostra de sangue. Agora, tem uma coisa meio estranha. Qual foi a coisa estranha? Você sabe que nós estamos recebendo a visita de um grupo de pesquisadores franceses e entregamos o material para eles. Eles chegaram às mesmas conclusões que nós, mas fizeram um comentário muito estranho. Eles disseram que alguns desses linfócitos apresentavam um aumento muito grande do citoplasma e do núcleo. E disseram para nós que eles costumam ver essas alterações em células-tronco da medula óssea. Cara, extraindo células-tronco da medula óssea do meu filho? Que medicina absurda é essa? E sabem como manipular, colocando-as em condições de atacar células cancerosas? De bloquear a angiogênese, a produção de vasos sanguíneos, de tumores? Aonde essa medicina vai parar? Agora, qual é o conhecimento que eu terei para poder fazer isso? Qual será a sensibilidade mediúnica? Qual será a minha genética para tudo isso? Ainda bem que eu sou imortal, vou chegar lá, não sei quando. Será que eu vou contar? Vocês vão sair daqui correndo. Bom, chego eu, olha, cabeludo, hein? Ficava numa sala de tratamento dos pacientes. Mais grave, reunião pública. Vem cá, Rafa. Não vou te operar, não. Vem cá. Rápido como quem rouba. Aí eu tirava o meu relógio e botava do lado. Sentava. Eu ficava em oração com um grupo, enquanto Frederico cuidava dos enfermos. Tirava o meu relógio e botava assim. Acaba a reunião, vou pegar o relógio. O relógio sumiu.
E ninguém tinha se aproximado de mim. Aí o Rocha Lima vinha na sala, correu tudo bem? Doutor Rocha Lima, o meu relógio sumiu e ninguém chegou perto de mim. Não traga instrumentos, materiais metálicos nem valiosos para cá, porque a manipulação de energia nessa sala é tremenda. Chame o médio Gilberto Arruda de volta. Voltou o Gilberto, eu estava no carro indo embora. A reunião tinha acabado, reunião pública. Na penumbra, eu, um outro colega médico, Gilberto e Luiz da Rocha Lima. Aí o Luiz da Rocha Lima fez o seguinte: Gilberto, estenda a sua mão. Aqui está o Gilberto. Aqui está o Rocha Lima. Entrem em concentração e oração. Ficamos durante alguns segundos. Rapaz, eu vejo o Gilberto sofrer um estremecimento de todo o corpo, como se tivesse recebido uma descarga elétrica. E esse estremecimento se transmite ao corpo do Rocha Lima. Nesse momento, ele desloca a mão do Gilberto e aponta para mim. Aqui está o seu relógio, não o traga mais para essa sala. Aí eu falo, ué, espíritos mal intencionados desmaterializaram o seu relógio e nós conseguimos recuperá-lo. Será que eu estava desencarnado? Não é você. Não é. Cara. Agora, nós estamos diante de uma plateia erudita. Vocês todos são instruídos. Agora, raciocina comigo. Pergunta para o Wagner Assis, diretor da cinética do filme Nosso Lar. Ele perguntou a um dessas entidades, né? Charles Pierre, austríaco, com especialidade em doenças dos olhos e com descendência francesa. Como os espíritos conseguem teletransportar objetos? Os átomos do objeto são desmaterializados, transportados pelo espaço e rematerializados onde querem. Cara, átomo por átomo, mas isso não é possível, porque isso aqui está, como é que eu vou te dizer? Ele está violando um princípio da física. A física diz que você sabe onde está o elétron ou a sua velocidade. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Para fazer o que fizeram, tinha que saber onde estava cada elétron daquele relógio. Quantos átomos tem um relógio? Quantos elétrons tem um relógio? Agora, pelo amor de Deus, eu vou pegar o meu avião amanhã bora para o Rio. Se nessa tripulação, no conjunto de passageiros, houver algum médio de efeitos físicos de quem a energia ectoplasmática se desprenda com mais facilidade, essas entidades não saberão desmaterializar uma peça do avião como fizeram com o meu relógio? Sabe qual é a resposta? Sabe qual é a resposta? Óbvia. Se nós não estivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário chamado Jesus, com as legiões de espíritos sob seu comando, a Terra seria um inferno pior do que pintado por Dante Alighieri. Graças a Deus nós temos um Cristo planetário. Agora, acontecia materializações de objetos nas reuniões de materializações do Frei Luís. Eu acabei de escrever um livro e lancei, é um livro importante para você, intitulado Justiça e Ectoplasmia. Haroldo, uma vereadora no Rio de Janeiro foi assassinada há 6 anos atrás. Até hoje, não se sabe aonde foram parar as armas. Foram lançadas na Baía de Guanabara. Se eles teletransportam objetos como espadas, adagas, punhais, garruchas, isso para um colecionador de armas seria um tesouro. Nos tribunais do futuro, será que, através de médios de efeitos físicos, armas ocultadas por assassinos não poderão ser recuperadas? Daí o nome do meu livro, Justiça e Ectoplasmia. Eu não tenho mais condições de me segurar. Você, pelo amor de Deus, faça oração por mim. Eu já estou com o espírito me desprendendo do corpo. Bom. Agora, isso tem uma visão positiva. Vai comigo, eu sou cirurgião. E se eu soubesse fazer o que essas entidades fizeram? Tu pode taxá-los de tudo, hein? Traiçoeiros, violentos, maledicentes, obsessores, menos de ignorantes. São cientistas, inteligentíssimos, e sabem como manipular tudo isso. Agora, eu tenho uma vertente positiva. Se eu soubesse fazer isso, eu não poderia desmaterializar cálculos dentro de uma vesícula? Dentro de uma bexiga, dentro de um ureter? Eu não poderia desmaterializar placas de ateroma que estão obstruindo as coronárias? Eu não poderia desmaterializar tumores malignos no pulmão, no cérebro? Tudo isso é feito de átomo. Aonde vai parar? Ou não vai parar?
Tem fim isso? Eu não consigo perceber, mas eu vou chegar lá. Bem, qual é o médico que vai acreditar nisso? Atenção para a mensagem, para a imagem que será mostrada. Guarda para sempre. Olha a imagem que eu vou mostrar para vocês. O médium Gilberto de efeito físico cuidando de um paciente no leito. Olha o que está saindo pela boca e pelo nariz. Uma substância branca, ectoplasma. E se isso tivesse acontecido há 2000 anos atrás, o que eu pensaria? E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse teletransportar células do seu perispírito para o seu olho? Agora, o médico médium do futuro saberá até onde pode ir. Porque, dependendo da bagagem kármica do paciente, as suas células do perispírito também podem estar alteradas, de acordo com o comportamento perante o próximo e perante a natureza. Mais uma vez, fica claro para mim que Jesus era médico. Agora, para fazer isso, tinha que ter um conhecimento científico que eu vou te contar, que foge à minha imaginação. Bom, então nós todos somos deuses. Daí o nome do meu 11º livro. Os poderes mediúnicos dos deuses do futuro. Não sou eu que estou dizendo não, é Jesus. Vós todos os seus deuses. Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Então, eu estou no caminho. A velocidade vai depender de mim. Por que os médicos de hoje não conseguem realizar essas curas mediúnicas? Não temos inteligência, nem constituição genética. Chega em casa, entra e bota o nome dessa médium russa, Nina Kulagina. Vocês vão ver um filme de 7 segundos em que ela, com a sua força mental, movimenta fósforos e pedacinhos de papel. Só que o filme de 7 segundos levou 7 horas para ser feito. A cada meia hora de concentração, ela perdia 1,5 kg da massa corporal, do peso. Aí tinha que parar, alimentar, hidratar, descansar, para depois continuar. Então, não temos a constituição genética adequada. Mas, porém, todavia, contudo, estamos no caminho. Olha essa pesquisadora, Catherine Polar. Olha, eu vou decidir dedicar minha vida a estudar a genética da inteligência. Quais são os genes que a ciência aponta como relacionados com a inteligência? Os genes localizados numa região genômica chamada HAR1. HAR1 tem somente 118 bases. E o nosso ADN tem 3 bilhões de bases, ou mais. O que ela percebeu? HAR1 estava inalterada durante 300 milhões de anos, e não somente na nossa espécie. E, nos últimos 6 milhões de anos, vem sofrendo mutações seguidas. E a nossa inteligência está aumentando. A engenharia genética não pode acelerar isso? Agora, pergunta, o que manteve a HAR1 inalterada durante 300 milhões de anos? E o que está acelerando a evolução de HAR1 nos últimos 6 milhões de anos? Mais uma vez fica claro que temos inteligências sublimes nos acompanhando. Então, a medicina mediúnica do futuro será energia mentalmente direcionada. Que eu acho que é o que aconteceu com o nosso médico dos médiuns, Jesus. Quem tocou nas minhas vestes? Senhor, estamos no meio de uma multidão, como vamos saber? Mas alguém tocou, porque eu senti sair de mim virtude. Entendamos virtude como energia. Se não foi ele que curou a hemorroísa, quem curou? Até onde eu percebo, sou muito cuidadoso, hipótese, médicos que o acompanhavam. Que se utilizaram da sua energia e da psicosfera da fé da hemorroísa e a curaram. O servo do centurião, o centurião só soube que estava curado no dia seguinte. Estava localizado a quilômetros de distância. Se Jesus não foi até lá, quem é que curou? Médicos que o acompanhavam. E que, mais uma vez, se apoderaram, né, da psicosfera adequada da fé do centurião e talvez do próprio servo. Bom, mas como se dará no futuro a captação das orientações dos médicos espirituais pela intuição nítida e clareaudiência de médicos? Nós vamos nos manter em comunicação telepática com os colegas que estão me acompanhando. Não adianta negar. Nenhum médico na Terra, nem os que em nisso não acreditam, estão sozinhos. Eu só sei tratar do casulo. Quem é que está tratando da borboleta? Médicos que me acompanham. O André Luiz é claro aí. E o que mais possível será esse médico médium no futuro? Olha aí. Eu estou colocando aqui porque eu vi isso acontecer. Ninguém me contou e nem eu li em livro. Vi. Percepção do mundo espiritual pela evidência. Visão por transparência. Visão microscópica, ultramicroscópica. Não chegou o momento, cara.
Se os médicos tivessem visão por transparência microscópica, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos vão fechar as portas. Nós vamos causar uma multidão de desempregados. Cirurgias hiperfísicas, aquela que ultrapassa o limite físico do corpo humano. Desintegração molecular de anomalias. Desintegração, cara, eles sabem como desmaterializar tumores. Eles sabem. Agora vai ter que analisar qual é a bagagem kármica de cada um. A materialização de próteses de ectoplasma, percepção das causas kármicas das doenças, incursões intracorpóreas e muito mais. Olha a medicina mediúnica que me aguarda. Bom, então... Cadê? Aí eu procuro uma médica ou um médico médium que possa me dizer o que acontece com ele quando ele entra no centro cirúrgico. Atenção às minhas gerações que aqui se encontram. Eu tenho 75 anos, vocês vão saber o que eu vou falar. A garota, o Haroldo e o Rafa nem tinham nascido quando eu comecei a estudar isso. Tá? Mas os mais antigos da minha geração vão saber. Aí perguntei uma médica, o que acontece com você quando você entra no centro cirúrgico? Muito fechada. Sabe o que ela fez? O quê? O que acontece com você quando você entra no centro cirúrgico? Vou pensar. Não falou nada. Eu falei, caraca. Aí passou uns 10 dias, você pensou? Ó, vou atender seu pedido com uma condição. Qual é? Que você não coloque o meu nome no livro. Tá bom, vamos botar um... Aí fiz algumas perguntas para ela. Ela disse o seguinte, mandou uma resposta por e-mail, cada resposta enorme. Haroldo, a resposta que ela estava dando era tudo que eu já tinha colocado em 12 capítulos desse livro chamado Medicina Mediúnica do Futuro, e ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Ela diz que entra num centro cirúrgico, ela vê mais médicos espirituais do que nós. Nenhuma equipe está sozinha. Aí ela se vê ladeada por 2 médicos que ela chama de mentores. Ela vê o interior dos corpos, entra dentro do interior dos corpos e começa a ver os órgãos por dentro. Por isso ela não queria colocar o nome dela no livro. Aí sabe o que ela faz? Ela entra dentro das células, ela vê cromossoma, ela vê mitocôndria, ela navega pela corrente sanguínea, vendo a hemácia passar por cima, por baixo, pela direita e pela esquerda. A garotada da minha geração. Me lembrei de um filme de ficção científica chamado Viagem Fantástica. Para você não, você é criança. Estou falando agora, tá, de 70. Em que cientistas miniaturizam um submarino com médicos dentro, injetam no paciente com uma lesão cerebral, eles vão até lá e eliminam a lesão com raio laser. Eu vou botar o nome desse capítulo de Viagem Fantástica. Ia escrever um capítulo, escrevi 2. Aí ela virou para mim e falou assim, o que eu estou te contando não é nem 1/1000 do que acontece comigo. Frederic, então, caminhando já para o final, hein? Médicos no futuro saberão desmaterializar peças anatômicas e defeituosas? Sim. A gente sabe quem que eu levei para uma intervenção dessa? Um professor meu que me ensinou tudo que sabia da cirurgia do câncer durante 20 anos e desenvolveu uma insuficiência mitral. O coração bombeava o sangue para frente e vinha para trás, acumulava no pulmão. Quando acumula no pulmão, asma cardíaca. Não acreditava em nada. Já estava indo para o Instituto do Coração em São Paulo botar uma prótese. Professor, eu sei que não acredita em nada, ninguém vai lhe cobrar nada, o senhor gostaria de ir assim, 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 Vou. Foi colocado no leito, Frederico mandou tirar a camisa dele, eu e mais 3 colegas vendo tudo que acontecia, na penumbra, e aí ele disse o seguinte, olha, meu irmão, não duvido que você vai receber, com a sua dúvida dificultará. Aí levou a mão em cima de uma lâmpada elétrica em cima do leito, girou o potenciômetro e ficou uma luz azul muito clara. E nós víamos tudo o que ia acontecer. Massageou o tórax do meu professor e, sem se descuidar, falou assim, Paulo César, aquela voz germânica, Paulo César. Pois não, Frei Luiz, Frederico. O que você está vendo? Olha, fale em voz alta para os seus amigos. Aí onde você está massageando o tórax do meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue, estou sendo bem claro. E no meio dessa poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. Lembre-se que eu sou cirurgião há 50 anos. Eu não viria para cá para contar fantasia, tá bem? Estamos juntos. Sabemos que somos peças de um quebra-cabeça que está sendo montado para salvar a humanidade. Comigo estava um cardiologista. Pediu a peça. Paulo César,
Até a cordoalha tendinosa está aqui. Um conjunto de filamentos que impedem que a válvula mitral abra mais do que deva. Quem estava vendo isso na peça era um cardiologista, em 1981. Posso fazer outra pergunta? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina de vocês saberá como fazer isso no futuro. Nós fomos desintegrando molecularmente, átomo por átomo, molécula por molécula, a válvula defeituosa. E à medida que ela estava sendo desmaterializada, nós fomos materializando no local uma prótese de ectoplasma, que adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. Um mecânico de automóveis não podia me dar essa resposta, não. Se esses caras sabem como desmaterializar uma válvula mitral, os médicos médiums do futuro vão poder desmaterializar e, simultaneamente, colocar uma prótese que ocupe totalmente o lugar de um coração? É isso que eles estão me mostrando lá no fundo? Isso pode ser feito com o fígado? Isso pode ser feito com o rim? Isso pode ser feito com os olhos? Isso poderá ser feito com o cérebro? Estou colocando como suposição, mas estou mostrando o testemunho que me foi colocado. Para acabar, agora eu vou precisar de vocês. Vou precisar de vocês, hein? Recebo uma carta de um cirurgião cardíaco de Goiás. Prezado Dr. Paulo César, meu nome é CV e ao término de uma cirurgia... caraca, alguém me ajude aqui, pelo amor de Deus. Estou sem meu neto, meu neto de 6 anos, para acabar. O que eu faço agora? E agora? É para acabar mesmo. O que eu faço? Prezado Dr. Paulo César, meu nome é CV. Ao término de uma cirurgia cardíaca em setembro de 2019, para a instalação de 2 pontes safenas e uma mamária em um paciente rígido com 77 anos de idade, fomos surpreendidos por uma ruptura da artéria aorta cardíaca. A cirurgia estava pronta. Vamos fechar o tórax. A artéria aorta cardíaca é o maior vaso sanguíneo do corpo humano. Rompeu, com consequente quadro hemorrágico. A impressão que você tem é que tem uma torneira de sangue aberta. Esta era a situação, uma inundação de sangue decorrente da ruptura da artéria aórtica. Essa é a vida do cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não corre, é isso aí. E a família está lá esperando. E a cirurgia já estava pronta. Segundo o cirurgião principal, ele não era o cirurgião, ele era o auxiliar. Quem estava operando era o professor dele. Segundo o cirurgião principal, o caso estava perdido. O caso está perdido. Tudo que era possível fazer, já fizemos. Não tem como salvar esse paciente. A hemorragia tornara-se incontrolável. E aí, olha só o que acontece. Passadas 2 horas em luta desesperada e esgotadas todas as tentativas para estancamento da hemorragia, sem sucesso, lembrei dos seus livros, onde o senhor diz que nós médicos nunca estamos sozinhos, que há sempre entidades superiores nos apoiando e nos guiando. Pedi então em pensamento que se existisse alguém ali me apoiando, que me fosse mostrada alguma solução para aquele caso aparentemente insolúvel. Imediatamente uma ideia surgiu à minha mente, não foi adotada imediatamente não. O professor falou assim, não adianta, cara. Esse paciente está perdido. Tudo que era possível fazer, nós já fizemos. Professor, por favor, tente pelo menos essa última sugestão que eu estou lhe dando. E o professor aceitou. Para a surpresa de todos, em menos de 2 minutos, o sangramento foi sendo contido e o paciente salvo sem qualquer sequela. Agora, eu vou precisar de vocês. Continuo nessa estrada ou pulo fora? Será que se eu não tivesse escrito nada, esse paciente tinha sido salvo? Teria sua encarnação prolongada? Então, o que eu estou fazendo é isso aí. Lucas, Mateus e Marcos. Estou colocando a luz, não estou colocando a luz embaixo do candeeiro. Me ajudem a divulgar essas verdades. Sabe por que eu estou pedindo? Todo mundo aqui,
conhece médico. Todo mundo aqui conhece médico. E eu mostrei que o livro A Face Oculta na Medicina está traduzido para mais 5 idiomas pela Amazon, inclusive em inglês. Então, se alguém puder empurrar essa semente aí no colo de algum médico, eu acho que é importante pelo trabalho que nós estamos fazendo. Certo? Então, a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Nenhum médico que honra a sua profissão jamais estará sozinho. Estão me reconhecendo aí? Eu quero que eu tire a máscara. Eu não entro em nenhuma cirurgia sem colocar esta imagem na minha cabeça. Que Deus me ajude, sempre é bom pedir. Quando eu não peço, os meus assistentes, qual é, professor, não vai falar nada não? E termino o meu agradecimento, entregando o meu agradecimento a Maria Santíssima. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. E termino com 2 últimas imagens, sem comentários. São imagens muito chocantes, mas acho importante que vocês vejam, porque vão chegar em casa e vão botar o meu nome na internet e pode ser que fiquem surpresos. Eu também toco contrabaixo em banda de rock. Eu também sou dançarino profissional.